Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Como próximo fundamento, vamos aos steps. E a palavra é essa mesmo, step. Usa inclusive esse mesmo termo em coreano, step, que alguns mestres, né, principalmente mais antigos, chamam de balbaki, né? Porém, essa é step. Step é a ideia do inglês, né? Passos, dar passos, enfim. O que consiste esse step? Então, quando vocês, quem já praticou taekwondo, ou quem pratica taekwondo, principalmente o WTF, o WT, como queiram, ouve muito essa palavra, step, troca de step. Quem já assistiu na Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, sempre tem lá, o step, o step. Então, a ideia é justamente que o step seja o jogo de pernas, ou seja, é a movimentação de pernas que vai criar uma condição melhor para que para que o atleta possa executar as suas técnicas mais contundentes, a sua sequência de técnicas, e possa se colocar também de tal forma a estar preparado para contra-atacar. Então, basicamente, o step é isso, é o jogo de perna. Tá ok? Serve para fintar o adversário, induzi-lo a executar uma determinada ação, a qual ele já estava preparado para executar. Isso aqui acontece muito quando você está no step. Aí eu já digo uma das condições interessantes do step. Você está nesse jogo de perna no step e o adversário está pronto ali para atacar. Aí você troca a base. Ou você vai mais para o lado, mas enfim, quando você troca a base, você confundiu o adversário. Aquele ataque que ele ia executar já não vai funcionar porque você já saiu da posição que ele precisava. E quando se fala em step, ele ganha uma condição interessante porque o step está na regra, você precisa se manter saltitando, então não são saltos, né? Então você tem que manter saltitando. Alguns ainda conseguem fazer assim, só subir e descer os calcanhares, mas você precisa, isso significa que você está ativo na luta, que você está ativo e atento à luta, você não está parado esperando, e até é bom se manter daquele jeito. O que acontece é uma sobrecarga bem grande de panturrilhas e joelho, não é? Mas você precisa se manter saltitando o tempo todo. O taekwondo tem por característica básica o constante jogo de pernas, com trabalho constante de esquiva e movimentação, tá certo? Ou seja, o step, a troca de bases através do step, desses saltitos, vai colocar o atleta numa melhor posição para golpear ou para contra-golpear ou para esquivar, ok? Que tipos de step nós temos? Nós temos step por deslocamento, né? Step avanço, que pode ser um avanço na mesma base ou trocando de base, ou seja, eu avanço com a mesma perna que está à frente, eu avanço mantendo ela à frente, ou eu avanço a perna de trás dando um passo à frente, né? Ou seja, com troca de base. Temos os steps laterais também, que pode ser com troca de base ou na mesma base que você está. Existem uns steps que a gente chama de triangulação, que você dá um passo à frente com a perna de trás. A perna que está atrás dá um passo à frente em direção ao adversário. Quando essa perna tocar o chão, você vai fazer um step recuo. Você vai recuar imediatamente nessa mesma linha. Então você faz quase um L do xadrez lá do cavalo. Então você dá um passo à frente e vai para o lado. A ideia é que se der um passo à frente e não vai bem para o lado, vai para a diagonal quase atrás do adversário. Isso é um dos steps assim, muito utilizados em combate, em luta propriamente. Então, os tipos de step que temos, temos step avanço, com ou sem troca de base, step recuo, com ou sem troca de base, step no lugar, step lateral, step diagonal. Então, temos várias formas de executar o jogo de pernas. Aqui tem uma atividade que é o step kirgi, que é uma luta, na verdade, em que ele é praticamente uma das ginásticas que a gente faz no taekwondo, não é? Principalmente para ganhar resistência de membros inferiores, que vão ser extremamente utilizados no taekwondo, pode ser feito sozinho ou com um adversário, né, à sua frente ali, onde há a troca de step. A ideia é assim, que toda vez que a pessoa trocar, você responde trocando também, imaginando o que você poderia fazer, mas sem soltar chutes. Né? É uma das ideias. E como diz aqui, você ameaça o chute. Como ameaça o chute? Erguendo o joelho. Então você troca step e ergueria o joelho, fazendo menção que iria golpear. Tá? Então aqui,
o step no lugar, ou seja, ele vai ficar saltitando nessa mesma posição aqui, no lugar. Aqui ele está na mesma base, ele pode trocar a base, a perna de frente a perna de trás pode vir para frente e ele continuar saltitando, que é o Jejari, que é o mais comum dos steps que a gente encontra. Ó, o step avanço, né? Tem duas formas de avançar, aqui ele usou uma delas, em que a perna de trás encontrou a perna da frente e liberou ela para avançar, tá? O Junjin, que a gente chama. Então a perna de trás veio e encontrou a da frente, que é a figura 2. E ao encontrar, ele lançou a perna à frente, efetuando este avanço. Da mesma forma, ele faria com um recuo. Essa perna da frente encontraria a perna de trás e lançaria essa perna de trás mais para trás, fazendo um deslocamento, fazendo um recuo, que é a foto da sequência, a imagem da sequência. Ok? Quando a gente usa isso? Para ganhar a distância, né? Então eu avanço para diminuir a minha distância com o adversário. Isso implica muito em relação à morfologia, ao somatótipo, né? A condição do atleta. Eu estou enfrentando um atleta que tem uma maior envergadura, estou enfrentando um atleta que tem umas pernas mais longas, no caso. Então é interessante que eu me mantenha mais próximo dele para que os chutes dele sejam sempre mais encurtados e ele não gere mais potência, porque ele não vai ter o alcance máximo do chute dele em virtude do comprimento das pernas. Então, se eu sou menor que o meu adversário, é interessante que eu esteja sempre fazendo step avanço para sempre entrar, sempre ficar mais próximo do adversário. Os steps recuos também servem como esquiva, então muitas vezes eu faço um step recuo justamente para sair do raio de ação desse chute que veio. Ok? E falando nas esquivas, aqui estão elas, né? É o meio mais seguro de um atleta realizar um ato de defesa, pois não há contato direto com o corpo, evitando assim uma lesão. Pode ser definido como, então aqui o professor Ireno Fargas, um dos maiores técnicos do taekwondo do mundo, ele é espanhol. Ultimamente ele estava na seleção, treinando a seleção mexicana, e o México principalmente nas Américas aqui, uma das potências do taekwondo, justamente pela introdução dos treinamentos do mestre Ireno Fargas. O ato de se deslocar até determinada direção a fim de se evitar um ataque de nosso oponente. Então é assim que ele define a esquiva, o ato de se deslocar até determinada direção a fim de se evitar um ataque do nosso oponente. Então, como diz aqui o início do texto, a ideia da esquiva é justamente você evitar bloquear o golpe, é você tentar sair do raio de ação daquele golpe, fazendo com que o teu adversário despenda energia sem acertar nada, porque a partir do momento que você bloqueia um golpe, um atleta bloqueia o golpe, por mais que não acerte as zonas de pontuação, você vai ter a ação daquele golpe. Então a gente volta lá na lei de Newton. Então aquela ação do adversário de chutar, eu vou ter uma reação, que é absorver e sentir aquele impacto. A partir do momento que eu me esquivo, ele gasta energia sem me acertar. E isso faz com que acabe sendo bom, porque no decorrer da luta aquela energia depletada vai fazer falta, quem sabe até o final da luta. O objetivo das esquivas é desorientar o movimento do ataque de um oponente. Deve ser variado em sua trajetória e evitar a execução para trás em duas linhas retas. Então você pode fazer o step recuo, como eu mencionei à frente. Segundo algumas nomenclaturas, você fazer um step recuo o suficiente para sair do raio de ação daquele golpe. Mas se você fizer 2 ou até mais, ele vai partir para cima de você. Né? Por quê? Porque o atleta está se colocando numa situação complicada. Porque ele pode não estar observando, mas ele pode quase estar a ponto de sair da área de combate, o que implica em punição, em falta. Se ele estiver lutando num ringue, por exemplo, ele vai acabar tendo um ringue, num octógono, enfim, ele vai acabar tendo as cordas do ringue que vão impedir que ele continue a se movimentar e vai acabar se colocando numa posição vulnerável para ser atacado. Então, faz o step recuo como esquiva, mas procura usar
né? Usa um, já muda de direção para os lados, por exemplo. A ideia é que você sempre circule o adversário e nunca só recue. Recuar nunca é uma condição interessante feita mais de uma vez. Todo competidor deve ter um bom domínio das esquivas, igual as técnicas de contra-ataque. Deve ser acompanhado de uma boa guarda e uma boa defesa com os braços. Aí a gente entra naquela situação, como eu digo, eu como sou de uma época mais antiga, a gente costuma fazer sempre a guarda mais alta, buscando proteger o rosto principalmente. Os atletas mais novos, assim, de prática, acabam deixando a guarda sempre mais abaixo, que pode ser, como eu disse, uma forma de se chamar a atenção para o adversário, dizendo para ele, criando uma armadilha para ele, porém também pode ser um hábito descuidado de proteger o rosto. Ok? Depois de esquivar um ataque, é importante que se obtenha uma posição equilibrada para realizar um contra-ataque eficaz. Aí contra-ataque a gente vai ver, porque essa é uma das condições, que é o contra-ataque, né, esquivar para contra-atacar, mas a ideia é você esquiva e contra-ataque na sequência. Mas enfim. Ok? Aí temos alguns exemplos de esquivas, não é? Saindo com o corpo lateralmente, recuando, aqui tem um recuo mais... Aqui tem um recuo de corpo, ele poderia fazer um recuo de corpo poderia fazer um recuo com step, ele preferiu recuar só o corpo, inclinando o corpo para trás. Aqui um tipo de esquiva assim, não muito recomendada, que é se abaixar, mas ela existe, não é? Ela existe. As esquivas laterais ou diagonais, como tem aqui, então são possibilidades que vêm formar essa condição, ou seja, de sair do raio de ação do adversário. Consequentemente, né, a gente tem, por exemplo, as técnicas de defesa. Quando se fala em técnica de defesa, significa dizer que não será atingido pelo ataque. Então, a técnica, diferente da esquiva, em que a ideia é você sair do raio de ação, as técnicas de defesa você vai procurar ou bloquear ou desviar o golpe quando já chegou em você. Então, importante quando saber golpear é saber se defender, resguardar sua integridade física. As técnicas de defesa têm como objetivo desviar a trajetória dos ataques. Ok? Nós vamos ter os tipos de defesa na sequência. Tá certo? Claro, só a experiência, só a vivência, só o tempo de prática e de luta, não é? Que é diferente de você só fazer os movimentos básicos ali, como eu chamei o Kibondonja. Você fazer só sozinho, e você ter um adversário, alguém ali testando a tua capacidade de defesa e tuas técnicas de defesa. Então só a experiência e a vivência vão tornar você mais eficiente na defesa, né? O Taekwondo é muito conhecido por seus contra-ataques, mas é importante também ter uma técnica de defesa boa, porque você não sabe o que você vai precisar usar naquele momento em que você é atacado. A ideia, estabilidade, a potência e precisão são necessárias para a execução de uma defesa eficaz. Então, como eu disse, nós temos alguns tipos de defesa. De desvio de trajetória, que a ideia é você redirecionar o golpe para alguma outra posição. O bloqueio, que é você fazer a proteção de uma determinada região do corpo, seja baixo, meio, alto, não é? Defesa interceptadora, esse aqui é muito comum quando o outro atleta se lança no ataque e você encurta a distância, impedindo que o chute, principalmente o chute do adversário, venha com potência máxima. E como eu mencionei lá das esquivas anteriormente, a própria defesa com esquivas. Defesa com desvio de trajetória, para esse tipo de defesa pode-se usar as mãos, a palma da mão, a lateral da mão ou os braços. Então nós temos aqui alguns exemplos. Então essa defesa chama-se Apkubi Aremaki, né? Mas a gente chama assim mais intimamente só de Aremaki, areia abaixo, Maki é defesa. Então a defesa embaixo. Ela pode ser usada tanto para desvio de trajetória, ou seja, este braço aqui vai desviar o chute que vem, então vem um chute por aqui, ele vai desviar esse chute, possivelmente vai contra-atacar com essa ou com essa perna, enfim, não importa, ou com soco, mas esse braço vai desviar. Ou se ele fica colado no corpo, ele vai bloquear, aí vira uma defesa com bloqueio, porém a ideia é a mesma, é o mesmo tipo de defesa. O Gulmaki é a defesa alta, hoje em dia no Taekwondo muito utilizado. Essa aqui é a forma clássica
não é? Ou seja, a forma tradicional, mas a gente usa deixar esse braço aqui um pouco mais aberto, para que o chute possa ser absorvido aqui e não chegue à minha cabeça para pontuar, porque se o pé do meu adversário tocar meu capacete de tal forma que acione os sensores, mesmo que o chute não seja tão potente quanto ele viria sem o meu bloqueio, pode dar pontuação para o adversário. Tá, ok? Então essa é algumas das defesas de desvio de trajetória. Não é? Aqui tem mais alguns, eu montomo aqui, né, que é a defesa no tronco, a defesa no meio. Aqui a Batanson aqui, essa aqui defesa muito utilizada para chute frontal, então é como se desse um tapa com a palma da mão no chute frontal e principalmente para a joelhada. A gente vê muito essa defesa aqui no Muay Thai, não é? Que é um tipo de defesa muito utilizada para evitar a joelhada. Tá certo? Essa Montono aqui, ela vai abrir aqui, ele vai ter um afastamento da linha média, né, pois a defesa é feita com o antebraço, por isso que ela é palmok, né? Palmok é antebraço. Apkubi, palmok, almaki, né? Almaki, se fosse de dentro para fora, pakamaki, de fora para dentro, almaki, e assim vai. A nomenclatura faz parte do contexto. Ok? Aqui mais uma defesa de bloqueio, essa sim muito tradicional do Muay Thai, que é a defesa de Joganimaki, que é a defesa com a canela. Pode ser interna ou externa. Ela é bem comum no Muay Thai, mas também é comum no Karate Kyokushin. Porém, no Taekwondo, esse tipo de defesa já foi permitido. É aquilo que eu disse, que ela vai bloquear, né? Um tipo de defesa de bloqueio. Então, o chute veio, não vai dar para você esquivar, você se levanta a perna. E aqui, interessante é assim, ó. Geralmente na defesa a gente não deixa o pé nesta posição aqui, porque aqui você deixou os músculos da perna estendidos. Então a ideia é que para melhorar o amortecimento do chute do adversário, você faça uma flexão do pé, tá? Você faça uma flexão, deixando os músculos da perna, da canela, enfim, contraídos. Isso vai fazer com que ajude a amortecer o chute do adversário. Mas como eu estava dizendo, no Taekwondo esse tipo de defesa agora já não é mais permitido. Não é permitido erguer o joelho para se defender, claro, exceto quando a gente está falando no Taekwondo em relação à defesa pessoal. Aí tudo bem, você usa e é uma das formas de bloquear um golpe que vem. Porém, esse tipo de defesa é muito mais comum no boxe tailandês e no karatê do estilo Kyokushin. Eles são bem comuns, que ela pode ser externa. Então, se ela estiver só nessa posição levantada, ela vai bloquear, né? Mas você pode também fazer desvio externo, ou seja, você vai direcionar a perna da linha média para fora, ou interno, você vai trazer ela mais para dentro. Então, é um tipo de defesa bem comum dessas outras modalidades. No Taekwondo já não é mais permitido, tá? Defesa interceptadora, eu dei um exemplo, uma das formas de interceptar é você ir ao encontro do adversário enquanto ele está na fase inicial do golpe, e outra forma, que é enquanto ele está na fase inicial, é você aplicar um golpe na canela, que inclusive golpes na canela são bem doloridos, principalmente quando não se tem proteção. Porém, no Taekwondo, esse golpe que, né, chama Podochagi, não pode, que é um Yopchagi, é um chute lateral baixo, um areia Yopchagi, não é permitido. Eu não posso chutar, porque a regra vai nos dizer que os chutes só podem ser executados da linha da cintura para cima, tá? Da linha da cintura para cima. Então não posso fazer esse tipo de bloqueio de interceptação no Taekwondo de competição. Mas no Taekwondo mais tradicional, e principalmente o Taekwondo marcial, o Taekwondo de defesa pessoal, esse tipo de chute ele é essencial, porque ele bloqueia a intenção do teu agressor no início da execução do golpe. Porém, no Taekwondo de competição não é permitido, porém ela é registrada como uma das formas de defesa, que é a defesa por interceptadora. E a defesa de esquiva, nós já vimos como falando das esquivas propriamente, que a ideia é você procurar sair do raio de ação dos golpes do teu adversário.